Boa tarde, queridos. Eu espero que tenham passado um bom sábado e já estamos vizinhando as 18 horas. Agora são, no meu relógio, 17 horas 35 minutos. E eu desejo que vocês tenham passado um excelente sábado, inclusive os meus irmãos que estão enfermos aí, ainda recolhidos, né? Irmão Bistafa, irmão Altair, sua esposa, irmã Valéria, a Dandara, a irmã Edith, que não está passando bem, agora à tarde correu rapidinho para a UPA, lá da Santa Casa, e com acesso de tosse, está verificando os seus pulmões, fez raio-x, estamos aguardando alguma notícia a respeito. Quero pedir aos irmãos que estejamos orando pela nossa irmã, que está num momento especial, né? Deve certamente estar preocupado, seus familiares, suas filhas, seus genros, e nós devemos estar orando por ela. Quero também pedir aos irmãos que orem pela família de um pastor chamado William, o pai dele com 86 anos de idade, de uma igreja aqui de Araçatuba, de uma comunidade, eu confesso que eu não lembro, pastor William. O pai dele, com 86 anos de idade, junto com a mamãe. Temos o pastor Samuel, com a esposa também, estão com Covid, estão em quarentena. Eu quero pedir à igreja que estejamos orando por esses irmãos daqui, tá bom? Vamos orar. Eu quero também pedir aos irmãos que estejam orando pelos trabalhos da igreja. Nós combinamos ontem com uma equipe de que nós estaremos promovendo classes da Escola Bíblica Dominical, mas classes através de salas virtuais. O que é isso? O seu professor vai lhe procurar. E nós vamos ter salas onde você vai ver os seus irmãos. Não é igual nós estamos fazendo, é algo diferente. A gente chama de sala virtual. Então todo mundo vai estar junto e você vai ver os seus irmãos na tela, vai poder conversar com seus irmãos, vai poder rir, vai poder chorar. E eu já quero fazer o culto de oração no domingo, na quarta-feira que vem, deste jeito. Então fique pronto aí, porque qualquer hora o teu professor vai lhe procurar. E na quarta-feira eu vou fazer uma sala chamando todos os membros, todos os cadastrados para entrarem nessa sala comigo e nós vamos fazer o nosso momento de oração, tá? Mas isso é quarta-feira. Eu quero hoje, na nossa meditação no livro de Atos, lhe chamar a atenção para o livro de Atos no seu capítulo 2. Depois dessa meditação, eu quero lhe pedir que você leia o capítulo 2. Por favor, leia o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Como ele é extenso, eu não vou lê-lo aqui, para não tomar tanto tempo. Mas depois que você me ouvir, você poderá fazer a sua leitura pensando no que eu lhe disse, tá? E se precisar ouvir outra vez, aí você vai ao seu Facebook ou ao seu WhatsApp, porque está gravado lá, você ouve outra vez. Isso vai ser muito importante. Se você fizer esse exercício no livro de Atos, você vai estar crescendo. Eu escolhi o livro de Atos por causa disso, porque Atos é a história da igreja que nascia, a igreja nascente, e tem muito a ver conosco, nós vamos aprender muito. Eu estou procurando enfocar em pouco tempo, porque o tempo que nós temos é muito pequeno, então não dá para aprofundar. Hoje, por exemplo, o tema é vasto, vai falar sobre línguas, é muito vasto. E o espaço aqui não é para isso, não é uma aula, é apenas uma provocação para que a gente possa conversar a respeito e ter alguma compreensão, tá bom? Então, o Atos capítulo 2 trata da vinda ou do derramamento do Espírito Santo. Meus queridos, a vinda ou o derramamento do Espírito Santo era uma promessa lá do Antigo Testamento feita
por Deus através do profeta Joel. Lá em Joel capítulo 2, versos de 28 a 32, nós lemos o texto sagrado dizendo assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Há uma tradução que diz sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Profetizar é falar de Deus para o homem, essa é a função do profeta. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão. Já viu essa história de que velho fala, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais nada que fazer, só me resta morrer. Aquele que ouve a palavra de Deus e que tem o Espírito Santo na sua vida não pensa assim, não. Ele pensa sempre em progredir, em estar indo para frente, porque ele tem o Espírito de Deus. Então, continuamos. E os seus jovens terão visões. Nada de ficar parado naquilo que faz, mas você tem visões, é uma pessoa visionária, uma pessoa que vê além. Verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso também está lá no texto de Romanos, no seu capítulo 10, verso 13. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aí está o texto da promessa da entrega ou do derramamento do Espírito Santo. A humanidade não conhecia o Espírito Santo e precisava ouvir a respeito dele. E para isso, havia necessidade de que alguém, algum ser humano, falasse uma língua compreensiva enquanto língua humana e enquanto linguagem espiritual. Porque se nós ouvirmos uma pessoa falando para nós algum recado importante de Deus, mas falando em língua estrangeira que a gente não entende, não vai adiantar nada. Não é verdade? Se chegar um inglês falando com você, se você não entende inglês, não é? Já viu aquela história que a gente fala assim, você para mim está falando chinês. Ou seja, você não entende chinês, não é? A não ser o Gabriel da Leila, então a gente tem dificuldade com isso, né? Então, havia necessidade de que alguém viesse com uma língua compreensiva pelos seres humanos, trazendo uma mensagem, e eles precisavam, na língua compreensiva, um recado de uma linguagem espiritual. Isso é o que aconteceu lá no Templo de Jerusalém, quando foi o derramamento do Espírito Santo. Quanto à linguagem humana, na ocasião que aconteceu, Atos capítulo 2, estavam ali reunidas cerca de 14 ou 15 nações. Você vai ver isso no texto de Atos. Cerca de 14 ou 15 nações estavam reunidas no templo. E, então, 14 ou 15 línguas de pequenos povos com os seus dialetos. A gente vai encontrar isso dos versos 7 a 11, que vai dizer assim: estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? O termo galileu significava pessoas incultas, não têm cultura, são gente simples, não são todos pessoas simples? Não são galileus que estão falando? Então, como nós os ouvimos falar cada um em nossa língua, a nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem,
tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Percebem? E tudo o que esses tais galileus discípulos falavam era compreendido pelas diversas línguas presentes naquele grande congresso de adoradores naquele templo, misturados judeus e cristãos. Esta fala humana que comunicava um conteúdo, uma fala divina, um recado divino a respeito da vida, vinda e morte substitutiva de Jesus, ou morte vicária, aquela que fica no lugar de outro, em favor dos pecadores, e que todos quantos crescem nele se arrependessem de seus pecados e fossem batizados, porque o batismo significa ingresso no corpo de Cristo, igreja como corpo de Cristo, esses seriam salvos, isto é, receberiam o dom ou a dádiva, o presente do Espírito Santo. Que presente é este? Que dom é este? Esse dom do Espírito Santo é a vida eterna, é a salvação, é o selo de que Paulo nos fala em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Ele diz assim: nele também, isto é, no Evangelho, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Mais do que nunca, a palavra de Deus é anunciada a tantas línguas, a tantos povos e nações. Pena que muitos ouvem a fala humana, mas rejeitam o recado ou a fala divina. E o resultado será maravilhoso quando todos que ouvirem o evangelho glorioso de Jesus Cristo se renderem a ele. Por quê? Porque invocarão ao Deus eterno e a Jesus e serão salvos, como promete Atos 2:21, que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você, por certo, tem ouvido muitos discursos humanos, muitas falas humanas a respeito de Jesus. Mas você já se permitiu ouvir o recado, ou seja, a voz do Espírito através dessas falas que dizem, que comentam, que ensinam a palavra de Deus? A Bíblia diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso está em Hebreus, capítulo 3, verso 15, ou se preferir, Salmo 95, versos 7 e 8. Que você possa ouvir o recado de Deus, e possa abrir o seu coração. Deus tem muito para se revelar a nós. Ele tem coisas maravilhosas. E se tivermos Jesus Cristo no coração, nós temos a fala do Espírito Santo, a comunicação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que a palavra de Deus nos diz que ele se expressa por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem interesse por nós. Ele tem interesse por você. Quero orar por você, encerrando este sábado. Vamos orar? Pai Santo, quero te agradecer pelo fechamento deste sábado. Quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pelo que ela nos ensina. Que nós, quando ouvirmos falas humanas dizendo a respeito do teu evangelho, que nós abramos o nosso coração, nos despertemos para ouvir a fala divina, a fala do Espírito. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Fala ao coração deste que me ouve.
Fala de tal maneira que ele possa compreender e discernir o Espírito de Deus a falar ao seu coração. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Abençoa os enfermos, coloque a tua mão de poder sobre eles e liberta-os de qualquer enfermidade que esteja, da qual esteja sendo vencido agora, porque o Senhor é mais poderoso do que tudo. Nós os colocamos em tuas mãos e permite que vivamos um domingo feliz na graça e na paz do Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Meu querido, até uma próxima. Fique com Deus. Deus te abençoe. E lembre-se, leia Atos 2.